Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada ao nosso Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero orar por todas as pessoas que estão sofrendo, mas antes quero trazer uma palavra. A palavra do Senhor não volta vazia. E quero trazer 3 estrofes de hinos que falam sobre promessas. E a primeirinha é o hino 459. Os hinos da harpa nos ensinam. Eu gosto muito dos hinos da harpa. Então, assim, o primeiro hino que fala de promessa, eu quero trazer a segunda estrofe, que é o 459, que diz assim: se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. O que ele quer falar com isso? O que seria esse aperto que ele disse, a fé te falta nos teus apertos? Aperto seria momentos de aflição. Jonas no fundo do mar, no ventre do peixe. Então, ali era um momento de aperto, né? Ele diz assim, angústias do inferno se apoderou de mim. Então, tanto que ele fez uma promessa. Eu creio que ele diz assim, se eu sair daqui, eu vou fazer isso e isso. Então, assim, no nosso momento de aperto, nós costumamos nos apegar com o Senhor. Então, assim, por mais que a pessoa, por exemplo, a pessoa nem é evangélica, eu já percebi isso. Mas aí, quando ele passa por uma situação que entra em coma, aí quando ele volta dali, ele só vem falando em Deus, né? Então, assim, a tendência é nós pedir socorro para Deus nos nossos apertos. Aí ele fala assim, se a fé te falta, nas promessas do Senhor, descansa em paz. O que a palavra do Senhor fala? Lá em Provérbios 16 e 20, diz assim, o que confia no Senhor será feliz. Na última parte do versículo diz assim, o que confia no Senhor será feliz. Então, assim, no momento de aflição, você está confiando no Senhor, pode ter certeza que você vai ser feliz. Então, é porque vai dar certo. Então, assim, ele fala assim, se a fé está te faltando, lembra da palavra do Senhor, que diz que aquele que confia nele será feliz. Então, nós vamos trazer João 16, versículo 33 também, que o Senhor faz uma promessa. Diz assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o que o Senhor disse primeiro? Tenho-vos dito isso para que em mim tenham paz. Ele estava falando que o discípulo ia sofrer, que o mundo ia se alegrar, mas eles iam orar a Deus em nome do Senhor, de Jesus, tal, e falando tanta coisa que ia dar certo para eles no final. Então, assim, o Senhor estava falando assim, várias recomendações para os discípulos. Aí ele estava falando assim, vai ter pessoas que vai ter o tempo que eles vão matar os discípulos e achar que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo um favor para Deus. Está aqui em João 16. Então, assim, para que vocês não venham se escandalizar quando acontecer isso e tal. Então, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Quando passar pela situação que Jonas estava passando, que aos olhos humanos não tinha mais jeito, mas que nós teremos que ter bom ânimo, igual Jonas teve, de orar ao Senhor, de fazer promessa, e venceu. Deus ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra, e foi isso que aconteceu. Então, assim, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o Senhor está falando aqui que ele venceu. Então, aqui era uma promessa que também nós iremos vencer nas nossas aflições.
Então eu quero trazer Atos 27. Só para mostrar aqui que bom ânimo é crer que vai vencer. Atos 27, versículo 36, diz assim: tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então aqui são as pessoas que estavam juntamente com Paulo no navio, que chegou um momento que eles ficaram assim, não aparecia nada, nem estrela, nada, tudo escuro. Caiu uma tão grande tempestade sobre eles que fugiu toda a esperança de sobreviver àquele naufrágio, que por certo ia acontecer. Então ali Paulo observou que teve pessoas que passou 14 dias sem comer nada. Então Paulo começou a falar para eles que teve um anjo com ele, falando que ia ter livramento, que o navio ia se perder, mas todos iriam sobreviver. E eram 276 pessoas ali. Então, Paulo começa a falar para aquelas pessoas e orientando para que elas comessem alguma coisa. Aí, quando chega esse momento que todos tiveram um bom ânimo e começaram a comer. Então, todos ali creram que ia sobreviver. Então, assim, se perdeu aquela embarcação, mas todos chegaram em terra sã e salvo. Então, assim, quando o Senhor diz bom ânimo, na sua aflição, creia que você vai vencer. Então, assim, é isso que essa pessoa que escreve esse hino aqui, ele fala. Se a fé te falta nos teus apertos, nas promessas do Senhor, descansa em paz. Que Ele prometeu, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, assim, crê somente. Não duvida. Muitas vezes a pessoa diz, eu creio, mas ali ele está chorando ali e a fé está pouca. Então, assim, outra estrofe do hino da harpa. Nós aprendemos muito com esses hinos da harpa. Diz assim, 193 e a primeira estrofe. Começa assim, se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são muito ricas e infalíveis para te valer. Então o que ele está falando assim, se tu, minha alma, se de todo o coração eu me chegar para Deus e pedir algo para Ele e não receber, confiando fica. Não desista. Quem fez passou por isso foi Ana. Ana, ela não tinha filhos e ela tinha uma rival que tinha muitos filhos. Então ela fazia de tudo para tornar o sofrimento da Ana mais difícil. Ela fazia de tudo para embravecer Ana e Ana chorava, não comia. E o marido de Ana fazia de tudo para agradar a Ana. Aí teve um dia que Ana foi para o templo e orou ao Senhor. E a partir daquele momento, ela fez promessa, né? Ela fez promessa para Deus. Se ela tivesse um filho, ela ia trazer para o templo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que Ana saiu dali, ainda não estava grávida, mas ela já saiu segura, confiante que o Senhor ia dar um filho para ela. Então, Ana, alguém observa assim que o semblante dela não era mais de tristeza após a oração. Que Ana, ela estava agora esperando no Senhor. Alguém observa que Ana comeu prazerosamente, coisa que ela não fazia há um bom tempo. Então, ela pôde dizer assim, por esse menino orava eu. Ela engravidou, teve esse filho.
E ela levou ele bem jovem ainda, bem criança ainda para o templo. Então, assim, o autor aqui, o compositor aqui, ele... Se tu não recebe, confiando fica em suas promessas que são ricas e é infalível para te valer. Então, essa palavra valer fala muito que é do nosso dia a dia. Eu já ouvi muito. Valha-me Deus. A pessoa chegou num momento assim difícil, ele pede socorro. Me acode, né? Socorro. Então, assim, nós vamos trazer o Salmo 121. Então, as promessas, ele diz assim, que as promessas, eu tenho certeza que foi de experiência própria que ele confiou na palavra do Senhor e ele obtinha socorro. O Senhor chegava e socorria. Então ele fala que é infalível. Então, assim, para te valer. Então nós vamos trazer o Salmo 121. Que o salmista aqui, ele fala sobre socorro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por quem você é acudido? Vai ver que ele estava cercado. Vai ver ali que seus inimigos tinham alcançado ele. Então ele disse assim, de onde me virá o socorro? E ele já vem respondendo, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Os seres humanos não vão me acudir, mas o Senhor irá me acudir e eu vou vencer. Então, assim, o que diz mais esse salmo? Eis, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Então, assim, todos nós somos guardados pelo Senhor. Eclesiastes diz assim que se você está vivo, é pela misericórdia do Senhor. Então o Senhor guarda todos nós que estamos vivos embaixo desse céu. Ainda mesmo aqueles que não crêem nele, aqueles que não servem o Senhor. Porque o Senhor espera que eles venham a conhecer o Senhor, a ter uma vida maravilhosa como a desse salmista aqui. Aqui ele fala que o meu socorro virá do Senhor. Então, assim, ele pôde escrever esse salmo para nós, porque o Senhor socorreu ele em muitas aflições. Então, nós vamos trazer outra estrofe do hino, que é a 107, o hino 107. Muito conhecido nos nossos dias. Esse hino diz assim: firme nas promessas e de não falhar. É a segunda estrofe. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Então, assim, o compositor aqui, ele diz assim, que ele estava firme nas promessas. E ele não ia falhar quando as tempestades vier para assolar ele. Então, assim, essas promessas, como eu já tenho falado, palavra do Senhor. Por exemplo,
Daniel, para entender melhor. Daniel, ele foi perseguido pelos seus colegas de trabalho. Então ele ficou sabendo do edito que foi assinado pelo rei, que não tinha que fazer petição a qualquer outra pessoa, a não ser para o rei, qualquer petição. Então eles fizeram isso porque eles queriam pegar Daniel. Então, Daniel continuou sua oraçãozinha que ele fazia 3 vezes ao dia. Então ele estava firme nas promessas do Senhor. Que fala na palavra do Senhor que quem faz a cova, nela cairá. Então assim, eles queriam que Daniel morresse na cova, então Daniel chegou aí para a cova. Mas Daniel não morreu na cova. Então logo que o Daniel foi tirado da cova, sã e salvo, o rei pôde perceber que foi ali um laço, uma armadilha para que Daniel fosse morto por inveja dos seus colegas de trabalho. Então o que o rei ordenou? Que jogasse aqueles homens que procuraram o rei, que enganaram o rei e tentaram matar Daniel, eles fossem jogados na cova também. Então assim, os leões esmigalharam os ossos. Não só eles, mas os seus familiares. Então, Daniel continuou orando porque ele estava confiado que o Senhor promete que quem faz a cova cai nela. Então o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então Daniel, alegremente, ele continuou fazendo suas petições ao Senhor. Então, nós vamos trazer outra referência. Firme nas promessas de não falhar. Como é que a gente falha? Vamos trazer aqui Provérbio 24. Versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Tá entendendo? Então, o que seria essa palavra frouxo? Fraco. Né? Aquela pessoa que vai estar ali desmaiando de terror. Então, é a fraqueza espiritual. Fraco. Então, assim, nós temos que ter aquele mesmo espírito de Davi. Davi se mostrou forte quando estava diante do gigante. Ninguém vai mais se preocupar por causa desse gigante, que eu vou pelejar com ele, em nome do Senhor, e eu vou vencer. Então, assim, Davi se mostrou forte no dia difícil ali, em que Saul e seu exército tremiu ali diante daquele gigante, que aos olhos humanos tinha tudo para vencer. Então assim, o Senhor te orienta assim, não te mostre frouxo no dia da tua angústia, porque você tem um grande Deus que pode vencer por você, ainda que pareça difícil aos olhos humanos. Então assim, eu creio assim que esses momentos assim o Senhor fez para que nós se chegássemos para Ele, para que nós pudéssemos assim, ter uma perfeita comunhão com Ele. Até ser como Abraão, ser amigo do Senhor. Então assim, sereis meus amigos, em João 15,
Se fizer o que eu vos mando, o que o Senhor manda? Obediência à palavra. Pode ter certeza, se você obedecer à palavra, eu não tenho essa referência, você será uma pessoa como Davi. Então, assim, não terá medo do espanto noturno, você estará corajosamente, porque o Senhor vai te socorrer, você vai ter segurança. Né? Segurança. O Senhor, Ele dá segurança. Então, assim, não te mostre frouxo. Então, ele diz assim, firme nas promessas de não falhar quando a tempestade vir me assolar. Eu não vou me mostrar fraco, porque eu tenho o Senhor que me promete vencer. Então, assim, porque a tempestade, tanto em sentido, a tempestade, tanto no sentido normal. Todo mundo sabe o que é uma tempestade. Caiu uma tempestade que deu prejuízo. Uma vez teve uma tempestade assim, bem rápida, mas que arrancou o telhado do posto de gasolina, arrancou árvores, quebrou, fez grandes estragos. Então ali já é uma tempestade. Então ele fala assim, eu não serei fraco quando as tempestades vêm me assolar, porque eu vou estar firme nas promessas do Senhor. O Senhor me prometeu que eu iria ser vitorioso nas minhas aflições, nas minhas tribulações. Então ele diz assim, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas do Senhor. Então nós vamos trazer aqui outra promessa do Senhor, boa, para os seus escolhidos. Lucas 18, versículo 1 diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dever, quando essa palavra dever vem para os seguidores do Senhor, isso aqui, aquele que não cumprir, ele vai sofrer dano. Então assim, escolhido do Senhor, então ore sempre. E nunca, de orar sempre, nunca desfalecer. Sempre você está orando, crendo que o Senhor vai dar vitória. Então isso aí você estará obedecendo. Aí o Senhor conta de uma viúva que ela tinha um adversário, um inimigo, e ela pedia para que um juiz fizesse justiça contra o seu adversário. Isso é certo que o sacerdote Eli, ele fala sobre isso. Peca o homem contra o outro. Nós temos as autoridades, a polícia para nos ajudar. Então aqui a viuvinha estava ali pedindo, né, o socorro contra o seu inimigo ali que estava pecando contra ela. E aí o juiz, esse juiz era mau. Ele não temia Deus nem respeitava homem algum. Mas a viúva ficou pedindo. Então ele disse, eu vou fazer isso para que essa viúva não me importune muito. Então o Senhor aqui, ele diz assim, ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça àquele que clama a ele dia e noite sem parar. Então assim, nós temos que importunar com a nossa oração, crendo que nós vamos receber. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que tardio para com ele. Então assim, quando você vê falar assim, clama, a coisa não está boa. O clamor, ele só vem no momento difícil.
Vamos fazer um clamor, que a coisa não está fácil. Então, assim, a pessoa está passando por um momento difícil, ele está clamando, clamando. Pois ainda que o Senhor pareça tardio, ele virá. Ele vem. Ele prometeu, então, descanse na promessa do Senhor. Você que está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, o Senhor virá contra o teu inimigo, o teu adversário. Muitos crentes têm contemplado isso no seu dia a dia, o Senhor socorrendo, o Senhor livrando, o Senhor guardando, o Senhor dando vitória. E aí é que a nossa fé aumenta quando nós vemos o Senhor cuidando, sendo amigo nosso, nos defendendo. Algumas pessoas dizem assim, que aquela pessoa, ele tem ali alguma coisa ali com Deus, porque Deus ele está fazendo de tudo ali, honrando aquela pessoa. Aí alguém diz assim, tem depósito com Deus. As pessoas percebem e ficam também maravilhadas. Então vamos lá. E sem pensar essas pessoas que é as promessas do Senhor, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Que disse que quem faz a cova cai nela. Então assim, a ave cai no seu próprio laço. Davi disse isso. Quando os meus inimigos investiram contra mim, eles mesmos que tropeçaram e caíram. Por quê? Porque tinha um Deus que fazia a palavra dele acontecer. E Davi também que confiava no Senhor, que podia estar em paz. Então vamos lá. Firme nas promessas de não falhar, quando as tempestades me assolar. Então, vamos trazer Paulo também, gente, que ele escreveu sobre isso. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, e o versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, tudo ficar firme. Então aqui são as palavras do hino da nossa harpa. Firme. Então ele vai falar aqui nesse Efésios 6, a partir do versículo 10, sobre a armadura de Deus. Se você tomar a armadura de Deus, você vai estar firme no dia mau. Então assim, o Senhor nos orienta para nós não estar preocupados com o dia mau. Nós podemos conferir isso aqui em Mateus capítulo 6 e versículo 34, que diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então assim, o Senhor afirma aqui que o mal vai ter que vir, mais cedo ou mais tarde. Então Paulo nos orienta a estar com as armaduras de Deus para estar firme. É como o Senhor ensina mesmo lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. O que ouve e pratica. Está aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Aquele que ouve a palavra de Deus e no seu dia a dia ele se lembra e obedece a palavra. Olha a promessa. Assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O Senhor disse, ele é igual a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram a casa. E não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Então, o homem prudente estava em segurança, porque edificou a sua casa na rocha. Então, assim, obedece, que você é como um homem prudente. Você é prudente. A partir do momento que você obedece, você é uma pessoa prudente. Estará firme. E no dia mau, você vai ser aquela pessoa que você vai ser forte como Davi.
que lutou contra um gigante, o qual, aos olhos humanos, ele não poderia vencer. Mas ele tinha um grande Deus que lutou por ele. Então, nós vamos trazer para melhor entendimento Êxodo 14. Êxodo 14 fala de Moisés e o povo depois que eles desceram ali do Egito. Eles subindo ali, eles indo à busca de uma terra, o qual o Senhor tinha prometido, a terra da promessa. Vou tirar vocês do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Então, o que aconteceu de primeira, que o Senhor falou logo para Moisés. Que, está bem, querido? Êxodo 14, versículo 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então o Senhor diz com todas as letras que foram os egípcios que fizeram isso aí. Quando eles oprimiam o povo de Deus, eles estavam procurando o mal ali do seu líder. Por quê? Porque o faraó, o líder, ele é o responsável. Ele é o responsável. Se ele disser para o povo, não faça. Mas se ele ficar deixando o povo fazer o mal, então assim, tudo acontecia pelas ordenanças de Faraó. Muitas pessoas fizeram mal para o povo de Deus, trataram ali como escravo, batendo, quem sabe. Porque era a ordem de Faraó. Então o Senhor disse assim para Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. Por que o Senhor endurece o coração de alguém? Porque o Senhor já tinha mostrado tanta coisa que Faraó disse, vamos embora. Quero mais vocês aqui. Que aconteceu com tantas coisas ruins. E aí, o Senhor fala que ele endurecer. Por quê? Porque ele queria matar. É a mesma coisa que o Senhor fez com os filhos de Eli. O filho de Eli é ir na prostituição, no sacerdote, fazendo tudo. Aí a palavra do Senhor diz, porque o Senhor os queria matar. Quando Deus já desistiu da pessoa, aí ele vai. Eu vou endurecer o coração dele, porque ele já está determinada a morte dele. Aí ele continua a perseguir. E aí, Moisés, ouvindo aquilo, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então, assim, Moisés, ele estava firme. Que ele não se esqueceu que eles iam saindo ali para a terra que mandava leite e mel. E ali o Senhor já tinha avisado que ele ia endurecer o coração de Faraó. Então ele já sabia que Faraó vinha. Então assim, quando o povo vê que Faraó vinha vindo, aí o povo se mostrou fraco no momento de angústia. Olha o que o povo falou. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então assim, quando o clamor vem, a situação está difícil. Eles viram ali que eles vinham para cima. Todo o seu exército, Faraó com o seu exército para destruir. Eles clamaram ao Senhor. Mas aí eles clamaram, mas não creram. Porque disseram a Moisés,
Não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito. Aí estava jogando já para Moisés. Estava falando que eles iam morrer. Então, assim, pelas nossas próprias palavras, nós podemos atrair maldição para nós. Então, assim, eles estavam dizendo ali que eles não iam mais para a terra prometida, que eles iam morrer. E o pior é que eles morreram. De 20 anos para cima, morreu, foi tudinho. Nem chegaram na terra. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Então, diz aqui. Eles acabaram de dizer que eles vieram ali para morrer. Então, não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que se vamos aos egípcios, pois que melhor nos fora vir aos egípcios do que morremos no deserto. Então, assim, o ânimo dele estava ali, era desmaiando de terror. Não, ele estava se mostrando fraco. Então, Deus, ele não quer isso de nós. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, assim, Moisés teve assim, aquele bom ânimo de falar ao povo. Então, o Senhor disse: porque clama a mim. Moisés ali, ele fez o clamor também com o povo. Fala para eles marcharem. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. E fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E Moisés, levantou assim a vara dele e o mar se abriu. E o povo passou a pé. E aí, quando o faraó entra nesse caminho, ele nem pensou. Ele entrou quando ele estava lá pelo meio, que não dá mais. Aí lá se vai o Senhor arrancando as rodas dos carros dele, e eles andaram dificultosamente. E eles perceberam que o Senhor estava lutando por Israel. Só que eles vieram perceber tarde demais. E aí, o que eles fizeram? O Moisés estendeu a mão, o mar se fecha. E o que aconteceu? Eles morreram. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Nem ainda um deles ficou. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, assim, foi um grande livramento. Tanto os egípcios viram, como Deus tem poder, como Israel também viu. Né? Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então ali eles estavam salvos daqueles inimigos. Inimigos fortíssimos que é necessário Deus matar. Nós podemos lembrar de Cristo, que ele teve inimigos que queriam matar ele ainda bebê, que foi o rei Herodes. Então, o Senhor diz assim: vai com o menino para o Egito, falou para os pais, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então, Herodes matou as crianças de 2 anos para baixo ali, por tudo, para matar o Senhor. Só que Deus tinha mandado ele ir para o Egito. Eu creio que o Egito era um lugar bem próximo ali. Tudo indica. Porque quando José foi vendido, acabou lá no Egito.
Deus manda José e Maria levar o menino para o Egito. Então, assim, o Egito ficava bem próximo. Então, os filhos de Israel foram salvos pelo Senhor, pela mão do Senhor, milagrosamente. Então, aquilo ali, ó, espalhou. Né? Alguém foi falando, e todo mundo sabia ali que onde ele chegava, Raabe diz assim, Deus é convosco em cima no céu e embaixo. Se vocês lutar contra nós, nós perde e salva minha família. E a Raabe passa a ser uma israelita ali, obedecendo a palavra do Senhor juntamente com eles, porque ela creu, porque ela viu a mão do Senhor livrando Israel. Então, nós temos que crer no Senhor. Nós temos que ter bom ânimo nas nossas aflições, porque o Senhor promete na sua palavra. Então nós vamos estar orando por todas as pessoas que estão sofrendo. Nós apenas oramos, nós só podemos orar. Mas quem faz aquilo que nós não podemos fazer é o Senhor. Então você que está ouvindo esse áudio, que ora também, vamos orar pelas pessoas, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha livrar eles. Pessoas que estão enfrentando problemas gigantes, o gigante tem tudo para vencer. Mas nós temos um grande Deus que não tem gigante que Ele não põe por terra. Oramos e o Senhor vai livrar, abrir porta, vai fazer o impossível acontecer. Tudo é possível ao que crê. Crê somente e receba a tua vitória das mãos do Senhor. Oramos. Senhor, mais uma vez nós estamos na tua presença, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Quero te apresentar, Senhor, essa pessoa que está, meu Pai, ouvindo essa palavra. Meu Deus, que ela venha, Senhor, receber aquilo que está pedindo em oração. Ainda que o gigante desta pessoa tenha tudo para vencer. Senhor, concede a vitória em nome de Jesus. E assim, meu Pai, seja feito a tua vontade na vida desta pessoa. Eu não sei o que tem tirado a paz dela, o que tem trazido preocupação, o que tem, Senhor, feito parte das suas petições, mas o Senhor sabe. Então concede a vitória. Que ela venha descansar, assim como Ana descansou e recebeu aquilo que pediu em oração. Então, meu Deus, está nas tuas mãos. E essa pessoa venha, Senhor, se alegrar, venha ser feliz. Aumenta, Senhor, a fé, Senhor, tu é o Deus que tu pode fazer a fé aumentar. E essa pessoa venha ter a fé como a de Pedro, uma fé como a de Davi, um coração forte. E está nas tuas mãos. Abençoa todos os familiares. Livra eles do mal, não os tire do mundo, mas livra do mal. Está nas tuas mãos. Aqueles que não te conhecem, que venham conhecer. Aqueles que não te servem de todo o coração, que venham servir. E assim, meu Deus, que as tuas promessas se cumpram na vida dessa pessoa, dos seus familiares. Ainda que o Senhor pareça tardio, mas está nas tuas mãos, e nós clamamos pedindo a tua misericórdia em nome de Jesus. E assim, meu Deus, está nas tuas mãos que essa pessoa venha cantar o hino da vitória, como cantou Ezequias, porque foi curado de uma doença mortal. Uma doença que não tinha cura, porque se espalhou a cura de Ezequias e veio gente de terra longínqua para ver a cura de Ezequias, para ver, eu creio que a cicatriz, porque era uma chaga mortal, uma ferida aberta.
e pôde ver tanto ali que Ezequias tinha sido curado, como Deus tinha assim abençoado Ezequias com muitos bens. Então, meu Senhor amado, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa. E não esquecendo de também, Senhor, de pedir que essa pessoa seja daqueles que vão ouvir o vinde bendito de meu Pai para o seu reino por herança. E assim, Senhor, e está nas tuas mãos. Te apresento todas as pessoas que estão intercedendo, seja aqueles que estão até ouvindo essa palavra, como aqueles que nem ouvindo estão, mas que estão intercedendo pelos seus familiares. Concede a vitória em nome de Jesus, que eles venham cantar o hino da vitória. E todos os que sofrem, eu te apresento. Livra de todos os males. Eu não sei o gigante de cada pessoa, mas tu sabe. Concede a vitória em nome de Jesus. As pessoas que estão hospitalizadas têm uma palavra tua e eles saem. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém.